Bom, aqui tem um exemplo de um específico na BMW 740i, tá? Que é um carro mais top, né? Dentro dele tem 2 milhões de linhas de código. Né? Ele utiliza o Windows CE e eu tenho 53 processadores de 8 bits, 11 processadores de 32 bits e 7 processadores de 16 bits. Ou seja, 71 processadores num carro. Né? Então, além dos processadores, quer dizer, a maioria dos processadores é de 8 bits, né? Então isso quer dizer que a função que eles fazem são funções mais simples, correto? E eu tenho poucos processadores de 32 bits. Possivelmente para quê? DVD, né? Algum algoritmo mais complexo tem que ser executado. E eu tenho múltiplas redes. Tem rede de comunicação de multimídia dentro do carro, tem rede de comunicação entre a central e um sensor, tem rede de comunicação entre a central principal e uma central de ABS, por exemplo, entre a central principal e o computador de bordo. Né? Então, aqui tem diversos sistemas embarcados e diversas redes dentro de um carro desse tipo. Sistemas extremamente complexos, né? 2 milhões de linhas de código. Vocês têm ideia do que é 2 milhões de linhas de código? Quantas linhas de código tem um programa normalzinho que a gente faz aí? 100, 1000? Né? 2 milhões é muita coisa. Será que isso é confiável? Né? Você passa a ter diversos problemas, né? Tem um amigo meu que contou que estava no carro da irmã dele, na 381, de repente o carro deu shutdown. Estava 100 km por hora. O carro desligou. Quer dizer, possivelmente algum bug, né? algum erro de software. Então, o desenvolvimento de sistemas embarcados ele acaba trazendo grandes desafios. Né? Quanto mais funcionalidade você coloca, né? mais difícil é de você depurar, de encontrar erros e tal. Né? Mercado de eletrônicos para a indústria automotiva. Esse gráfico aqui está só mostrando. Isso aqui é a quantidade de dinheiro que se gasta com eletrônicos em um carro. Então eu tenho aqui, né? 98, estava menos de $1.000, né? 2005 já está mais de 1.400. Então a cada ano que passa, né? Gasta-se mais em carros com eletrônica do que no ano anterior. Todos os anos está subindo. 90% das futuras inovações em veículos são baseadas em sistemas embarcados. Aqui está mostrando algumas funcionalidades que pode ter num carro. Tá? Então, rapidinho aqui, né? A gente tem a parte de instrumentação, a central, né? Clima, luz, assentos, né? Você pode ter controle automático com motorzinho, né? Pode ter aquecimento. Tudo isso tem que ter processador, né? Controlando isso. Aqui tem aquecimento da janela, abertura do porta-mala, bancos, né? Fechamento. Você tem a chave codificada, né? Como é que funciona? Você tem dentro do carro, você tem uma antena. Quando você coloca por cima a chave do carro na antena, a antena consegue energizar o campo eletromagnético gerado pela antena, consegue induzir tensão e consegue alimentar um sistema embarcado simplesinho, que está dentro da chave. E esse sistema embarcado ele tem só uma função. Ele liga, ele manda o código. Wireless. Né? Sem fio. Da mesma antena que alimenta, é a antena que comunica. Então, ele envia um código e o carro, a central de gestão eletrônica, só vai dar partida se a chave enviar o código correto. Isso é uma coisa que já tem praticamente todo o carro. Hoje em dia, eu acho que todos os carros têm. Desde o mais simples até o mais sofisticado. Carros novos, né? É um sistema que ajuda muito na segurança, né? Não basta você ter a chave e rodar que se o carro não pega, se não tiver o código correto. Mas, por outro lado, é uma questão que assim, é muito bom para você não ter seu carro roubado, né? Mas quando você perde sua chave, você vai fazer outra chave, já não é tão bom assim mais. Né? Porque uma chave que você faria com R$50, né? Você vai ter que gastar 200. Isso num chaveiro que não é concessionário. Né? Se for no concessionário vai ser uns 500, 600, R$700. Né?
Então, não, chave codificada, né, é bom tomar muito cuidado, não perder. Né? Bom, o que mais que tem aqui? Tem sistema de som, né? Tem sistema de navegação, GPS. Aí tem vários sistemas de... Bom, aqui tem algumas siglas, né? CAN, Controller Area Network, que é um protocolo de comunicação utilizado em carros. Tá igual a gente tem a Ethernet, não tem? TCP/IP, Ethernet no computador, né? Então, para sistemas embarcados, você tem outros tipos de protocolo. Vou falar um pouco aqui mais para frente, mas um deles, né, que é muito utilizado em carros, é o CAN. Serve para comunicar um sensor com... Serve para comunicar a central de gestão eletrônica com... Você já viu dispositivos que você liga no carro para fazer diagnóstico? Você vai na oficina, o mecânico tem um equipamento, ele tem uma tomadinha no seu carro, ele liga, tem um equipamento que é um sistema embarcado, ele liga, né, e comunica com a central de gestão eletrônica. Esse é um dispositivo, muitas vezes utiliza esse protocolo CAN para comunicar do dispositivo, do equipamento com o carro, com a central de gestão eletrônica. GPS, né, todo mundo sabe, GSM é comunicação sem fio, linha é um outro tipo de protocolo, Local Interconnect Network, e você tem Media Oriented System Transport, que é para a parte de multimídia, né, do carro. Bom, essa parte inicial, introdutória aqui, que eu queria falar mais de aplicação, de onde que é usado, né? O que cada sistema embarcado faz, o que o software faz. Então, para finalizar, tem dois slides aqui, né? Na verdade, esse aqui mesmo. Que mostra mais ou menos como é que é a arquitetura interna de uma câmera digital. Tá, os blocos. Então, eu vou ter memória, que aí eu vou ter memória RAM, flash, RAM e cartão de memória. A flash, normalmente eu vou guardar o software, tá? O software da câmera digital. Cartão de memória, eu vou guardar as fotos. E a memória RAM é a memória de execução normal que todo processador tem. Eu tenho a CPU, né? Controlador de memória flash, controlador de entrada e saída. Eu vou ter comunicação serial, comunicação IRDA, que é comunicação sem fio, só que por infravermelho, né? Bluetooth, Ethernet, a parte do LCD, né? Eu tenho a plaquinha de vídeo, né? Todo equipamento que tem LCD tem que ter uma placa de vídeo, né? Pode ser um rádio dedicado ou não. Então aqui normalmente quando você tem LCDs coloridos, normalmente você tem um rádio dedicado para ser a placa de vídeo dela. Então você vai ter a placa de vídeo com a interface do LCD e o LCD. Você vai ter a parte da lente, né, do sensor CCD, que é o sensor que vai pegar... O mundo é analógico, né, gente? Então a luminosidade é toda analógica. Para você colocar no computador, você tem que digitalizar. Você tem que transformar em zeros e uns. Isso que é digitalizar. Então, quem faz isso na câmera digital é um sensor chamado CCD. Então, ele pega as intensidades luminosas que ele vê no ambiente analógico e transforma em zeros e uns. Normalmente, um pixel ele é formado por 3 bytes. Né? Um pixel é um ponto na tela. Normalmente, são 3 bytes. Um vermelho, um verde e um azul. E varia as intensidades. Cada byte você tem intensidade de variação de vermelho, verde e azul. Então, o que esse sensor faz é justamente isso. Pega e transforma cada pixel numa combinação desses 3 bytes. Então, tem aqui a parte analógica, né? Que ela começa com o sensor CCD, aí você tem todo o processamento digital feito dentro, e depois ela passa para a parte analógica de novo, que é para mostrar no LCD, né? Para comunicação, né? Bom, gente, então essa primeira parte aí, o objetivo foi dar uma visão geral, né, das áreas, das aplicações, de como é que é um sistema embarcado, o que você pode fazer com isso. Então agora eu vou começar a
ser um pouco mais técnico, tá? Os próximos slides aí vão ser mais técnicos. Então aí a gente vai estar explicando de uma maneira mais técnica alguns conceitos de sistemas embarcados. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, aqui está mostrando genericamente o que é um sistema embarcado. Então, embedded computer, eu tenho software, eu tenho hardware. Então, eu tenho a entrada do sistema, eu tenho a saída, eu tenho interface de usuário e eu tenho comunicação com outros sistemas. Então, vamos pegar esse último exemplo aí que a gente pegou, né? Que é da câmera. O que seria entrada do sistema? O que mais? Áudio. O que mais? Pois é, o teclado é a entrada, só que nós temos uma classe aqui especial para interface com o usuário, tá vendo? Então você coloca essa faixa de interface com o usuário nessa categoria aqui, entra o teclado acaba entrando aqui. Do jeito que o autor dividiu isso aqui, o teclado entra aqui. Entra o teclado e o que mais? O LCD, né? Interface com o usuário é o teclado e o LCD. Né? Aí eu vou ter saída. O que é saída numa câmera? Eu vou ter o obturador, né? Que ele, quando você bate a foto, ele abre para a luz entrar no sensor, né? Então aquilo ali é uma saída. O zoom é uma saída. Tem um motorzinho lá que faz aumentar e diminuir a distância das lentes. O que mais? Disparar o flash, né? É uma saída também. Quer dizer, o processador ele tem que ativar alguma coisa. Né? E link to other systems, o que seria? Seria comunicação, né? Cabo USB, rede sem fio. Beleza. Então aqui só para ilustrar mesmo. Esse aqui, qualquer sistema embarcado, você consegue definir isso aqui. Tá? Então, historicamente, né? Pensar em projeto de... Um sistema embarcado, você vai projetar um sistema embarcado. Isso envolve projeto de hardware e projeto de software, concorda? O que é projeto de hardware? Eu fazia a plaquinha, né? Com o processador, com os dispositivos. E tal. E o projeto de software, eu desenvolvi o software que eu vou gravar no meu processador. Então, antigamente, o projeto de hardware consumia mais tempo. Tá? Antigamente, o projeto de hardware gastava muito tempo. Né? Software simples com recursos de memória e processamento muito reduzidos. Hoje, boa parte do hardware está pronto para chamar de microcontrolador. Complexidade do software aumenta a cada dia. Nessa época aqui, inicialmente, que o software era simples, com recursos de memória e processamento muito reduzidos, qual que é a linguagem que eu programava as coisas? Assembly. Né? Então, eu programava o meu software para controlar o sistema embarcado em Assembly. Por que a gente hoje em dia a gente normalmente não programa em Assembly na 95% dos casos? Por que não? Tem memória hoje, né? Mais fácil trabalhar numa linguagem mais alta nível. E a complexidade das aplicações cresceu, né? Então, se eu tenho aplicações muito mais complexas, que se eu fosse fazer em Assembly eu ia gastar muito mais tempo. E como hoje em dia a memória dos dispositivos aumentou bastante, né? Você não precisa ser tão eficiente assim. E eu vou até um pouquinho mais longe, dependendo... não é muito comum você ter processador dual-core, quad-core em sistema embarcado. Tá? Mas vai chegar um dia que vai ser. Né? E para você desenvolver código em Assembly para 4 processadores, né, acho que o compilador faz melhor. Na verdade, o compilador faz melhor. Tá? Porque você tem uma série de coisas aí que é muito difícil. Né? Então, você desenvolver código em paralelo, você tendo um compilador que faz isso mais eficientemente do que uma pessoa. Para um processador só, né, dependendo do tempo que a pessoa gastar, né, ela vai ser mais eficiente que o compilador, óbvio. Vai ser mais rápido, vai gastar menos memória. Mas assim, 95% dos casos não justifica isso. Então, hoje em dia a gente trabalha normalmente para sistemas embarcados em C, C++. Tá? A gente vai fazer a parte laboratória em C e C++. Eu tenho ferramentas para auxílio no desenvolvimento, que são simuladores, depuradores, visualização gráfica. Então, o que a gente vai usar hoje, por exemplo, é um sistema embarcado super simples que você consegue executar passo a passo. Você conecta o sistema embarcado, a placa de desenvolvimento no computador,
você tem uma ferramenta de software que você consegue compilar, gerar o executável, copiar esse executável para a memória interna do microcontrolador, do sistema embarcado, e consegue executar isso passo a passo. Então você entender a programação lá, você vai executando instrução por instrução. Você pode fazer isso, né? Então uma ferramenta extremamente avançada, né? Que hoje em dia caiu demais de preço, né? Esse kit que a gente vai usar, parece até brincadeira, né? Esse kit que a gente vai usar na aula prática, ele custa $4. Né? Bem baratinho. Bom, então operação em tempo real. Muitas vezes o sistema embarcado vai responder a eventos dentro de um intervalo de tempo, né? Então sempre quando eu vou falar de tempo real, eu pergunto, né? O que é tempo real? Muito bem, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, tem que responder rápido, né? Só que aí não é uma definição boa, né? Porque o rápido pode ser 1 segundo, pode ser 1 minuto, pode ser 1 picosegundo, 1 nanosegundo. Mas quando você fala de sistema de tempo real, você tem, quando você fala que além dele atender os requisitos, né, de resolver a aplicação, de memória, de tudo, ele ainda tem que atender requisitos de tempo. Ou seja, ele tem que responder um evento dentro de um intervalo definido. Muitas vezes os sistemas embarcados, eles são sistemas de tempo real. Né? Eu posso ter sistemas de tempo real mais simples, hard e soft. Né? O soft é que se eu não consigo atender os requisitos de tempo real, o prejuízo que eu tenho, ele é mais ou menos da mesma ordem de grandeza do benefício. O que seria um exemplo disso? Tocador de MP3. Ele tem que decodificar a música, não tem? Num tempo determinado. Né? Ele tem que decodificar de forma que dá para você ouvir. Exatamente. Então, o prejuízo que você tem se ele não atender os requisitos é igual ao benefício. Então, dá uma falhada lá na música. Né? Agora, você tem sistemas de tempo real críticos, que é os hard real time. Né? O que seria um sistema de tempo real crítico? Hã? Bolsa de valores, mas eu tô querendo coisa mais dramática. Avião. Avião é uma coisa muito dramática quando cai, né? Quer dizer, qual que é o benefício no avião? O benefício do avião é transportar pessoas. Se por algum motivo ele não atende os requisitos de tempo real e cai, qual foi o prejuízo que ele causou? Matou todo mundo. Né? Então, como o avião em condições normais não ressuscita ninguém, então quer dizer que quando ele falha, né, o prejuízo é muito maior do que o benefício que ele traz. Então, nesses casos, são sistemas de tempo real críticos. Obviamente, você vai desenvolver de maneiras diferentes, né? Um software para um avião e um software para um tocador de MP3. Né? São maneiras diferentes de desenvolver. Diferente do modelo pessoal, nada destruído. Sistema ABS também é um exemplo de tempo real crítico, né? Que você pode matar várias pessoas, né? Requisito de tempo real deve ser completamente estudado. Dependendo do tipo de sistema, gente, você tem diversos sistemas embarcados que fazem a mesma coisa. E eles entram em votação. Aí você sempre tem um número ímpar, né? Então, normalmente, quando é coisa de avião, essas coisas são muito críticas, você tem, sei lá, 3 sistemas, você tem equipes diferentes que desenvolvem os 3 sistemas para fazer a mesma coisa, e na hora que está lá no ar, né, vai para votação, a maioria ganha. Se tiver algum erro, né, é muito difícil. Quer dizer, qual que é a ideia disso? É que é muito difícil 3 equipes diferentes cometerem o mesmo erro. Né? Então, a ideia é que, obviamente, as 3 vão cometer erros. Só que erros diferentes, a ideia é essa. Né? Então, quer dizer que a maioria vai implementar certo. Interconexão do sistema. Comunicação entre vários dispositivos, protocolo de comunicação de baixo consumo. Sistemas embarcados com conectividade. Então, gente, isso é uma tendência, né? Eu já até falei no início e tal, sistema embarcado ter conectividade. Então, USB, né, TCP/IP, Bluetooth, são quase todo sistema embarcado ele tem que conversar com o mundo exterior. Confiabilidade. Ambientes convencionais podem ter software com erro que serão progressivamente corrigidos. Isso é interessante, né, gente? Olha que coisa interessante. Todo mundo compra software, sistema operacional, sabendo que tem erro. Você compra um negócio, você sabe que tem erro no negócio. Você compra, você paga e compra o software, sabendo que o negócio está com erro. Aí o que acontece? Esse erro é progressivamente corrigido, você vai recebendo update. Né? Aí chega no momento que estabiliza. Sistema embarcado, alguns sistemas embarcados eu posso até fazer isso. Né? Por exemplo, celular.
que mais? Televisão, roteador, né? Tudo isso é comum você atualizar o firmware dele. Quer dizer, o cara acha, corrige erro, adiciona funcionalidade, você consegue acrescentar. Mas existem alguns sistemas embarcados que é meio complicado, né? Por exemplo, carro. Hoje não é meio complicado, né? Você atualizar. O que mais? Forno de micro-ondas, geladeira, biomédico, né? Então você tem quer dizer, antigamente, eram praticamente todos, você não utilizava o sistema embarcado. Você fazia, rezava, compilava, mandava. Rezava para não ter erro, né? Testava do que dá para testar. Só que hoje em dia, alguns dispositivos já têm condição, mas alguns você não tem. Então esses dispositivos que você não tem condição de fazer atualização, você tem que testar de uma maneira bem mais exaustiva, né? E sem contar que erros em software embarcado podem ser desastrosos, né? Então, depois que morreu um tanto de gente, você vai lá, agora atualize seu carro. Eu visitei a Universidade Federal de Juiz de Fora, eles têm lá um carro, na verdade é da Unifei, esse carro só que o professor mudou para Juiz de Fora e levou o carro junto. Eles têm um carro lá, que foi a mesma coisa, só que é o carro autônomo, né? Que ele anda sozinho, estaciona sozinho e tal, aí imprensa, esse negócio de você chamar gente para filmar, para negócio, não dá certo. Tem a história famosa do Bill Gates lá, né? O lançamento do Windows, acho que foi em 95, que tá lá tocando música, sei lá o que, a tela de repente uma tela azul e trava tudo, né? Então, esse efeito de demonstração é terrível, né? Lei de Murphy, né? Então, quer dizer, você pode ter coisas destruídas, gente morta e reputação de marcas de carro, por exemplo, destruídas, né? Falhas pode ser alguma falha de software. Bom, o mercado de sistemas embarcados, um mercado muito competitivo, né? Tem avanços tecnológicos muito rápidos, sistemas ficam rapidamente obsoletos e estratégia de desenvolvimento tem que ser diferenciada, né? Por exemplo, tablet, vocês acham que foi o Steve Jobs que inventou o tablet? Não, né? Tablet existe há muitos anos, existe há 10 anos, 15 anos que existe tablet, né? Só que não tinha tecnologia na época que fizesse um produto atrativo, né? Então, apareceu uma janela de oportunidade, né, que a tecnologia hoje ela permite fazer processadores, tablets finos, que consomem pouco, dá para você fazer tudo nele, assistir filme, jogar, né? Então, a partir do momento que você tem uma tecnologia favorável para uma aplicação, você tem aquela janela de tempo, né? Não adiantava nada o cara ter gastado 100 milhões de dólares desenvolvendo um tablet há 10 anos atrás, né? Por quê? Não ia ter mercado, não ia vender. Agora, se o cara daqui 5 anos for investir demais em tablet, também já não... Você tem a janela que você tem que ter o tempo que você enxerga a janela de oportunidade, investe em desenvolvimento, quer dizer, você tem que desenvolver rápido, e tem que atender aquele prazo lá, porque, tipo assim, se você não fizer, outro faz. Então, você tem um tempo lá que você tem que jogar seu produto no mercado. Se passou daquele tempo, você já não tem, ou outro já fez, já ganhou o mercado todo, você já não consegue, né? Então, muitas vezes o produto tem que ser desenvolvido rápido, né?